Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, compreenderam a nossa reflexão, nosso estudo dessa primeira parte do nosso capítulo, a filosofia clássica, onde nós refletimos na aula passada sobre a grande importância dos sofistas. Nós sabemos que os sofistas, assim como os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles possuem um significado importantíssimo na história da filosofia, dada a grande contribuição que estes deram nos aspectos jurídicos, nos aspectos éticos, morais, no tocante àquilo que naquele determinado momento, naquele determinado contexto histórico da Grécia Antiga, em Atenas, especificamente, ali estiveram ao lado dos aristocratas com a arte da retórica, da persuasão. Então vejamos, nós vamos agora continuar nesse capítulo a partir de Sócrates. Nós vamos ver essa grande figura da filosofia ocidental, considerado o marco inicial do pensamento antropológico. Vejamos aqui, a partir de Sócrates, nós precisamos compreender que Sócrates ele traz a filosofia, ele puxa a orelha da filosofia para o tocante às questões sociais e antropológicas. Então vejamos, Sócrates ele é considerado o marco inicial do pensamento antropológico filosófico. É ele esse grande expoente da filosofia ocidental. E aí quem foi Sócrates? Esse homem que atravessou histórias, que atravessou séculos, que trouxe à filosofia o espírito humanista, dando essa grande contribuição para aquilo que é essencial ao ser humano, a busca de si mesmo, conhecer a si mesmo. Então vejamos, Sócrates ele teria vivido no período clássico da filosofia, a ele nós remetemos o período antropológico, como eu já coloquei, Filho de um artesão e de uma parteira, a gente vai ver isso durante a aula aqui, Ele não concordou muitas vezes com a postura dos sofistas, como nós vimos anteriormente, porque ele acreditava numa filosofia que estava dentro do ser humano, uma filosofia de essência humana, uma filosofia que pudesse despertar no homem, encorajar o homem para descobrir quem de fato ele realmente é. Então vejamos, Sócrates nasceu em Atenas por volta de 470 anos de Cristo, Ele viveu toda a sua vida ali até ser condenado, Um homem de vida simples, A sua própria origem familiar já nos descreve a história da filosofia, era de origem humilde, mas ele vai viver ali em Atenas, feliz, em meio a altos e baixos, porque não concordava muito com certos modelos, principalmente políticos de sua época, mas ele vai contribuir muito para que aquela realidade fosse mudada. Então vejamos, a morte de Sócrates vai se dar em 399 a.C. Qual foi a acusação da morte de Sócrates? Disseram os aristocratas, os poderosos, o sistema político de sua época, trouxeram como causa de sua morte, de sua condenação, de que ele havia desrespeitado os deuses da polis, das polis, e de corromper a juventude. Vejamos, corromper a partir de quê? Porque ele provoca os jovens, nós vamos ver mais à frente, através do diálogo. Ele desperta nos jovens de Atenas o desejo de sair daquela mesmice, deixar aquela lentidão, não tinha um espírito reflexivo, e Sócrates, portanto, desperta isso aí e vai acusado de corromper a juventude, Então, ele nunca escreveu nada. Nós não vamos encontrar nada escrito por Sócrates. Até então, a filosofia não vai nos apresentar nada escrito por ele, pois acreditava que a filosofia deveria ser oral e dialogal. Por isso que a filosofia de Sócrates é a filosofia do diálogo, Ou seja, a filosofia deveria ser
uma atividade e não um saber acabado. Uma atividade que está em constante construção, dizia ele, né? Então, Platão vai ser o maior e o mais conhecido dos seus seguidores, seus discípulos. Nós vamos depois estudar especificamente sobre Platão. Ele nos legou essa grande parte do que sabemos a respeito de Sócrates, né? E isso por meio de seus diálogos. Por isso que é o próprio Platão, nós vamos ver aí no material de vocês, né? Não deixem de dar uma olhada no livro, para vocês acompanharem o que nós estamos aqui discutindo, que Platão ele vai escrever, né, essa obra intitulada de Diálogo Socrático, onde o centro da obra, a fidelidade do que ele escreve, é Sócrates, né? Que aí ele vai dizer que tudo isso que está nos diálogos socráticos eram aquelas conversas filosóficas de temas diversos que ele tinha, como o amor, a justiça, a coragem, a imortalidade da alma, a beleza, a retórica. Então vejam que Platão foi, na verdade, um amigo verdadeiro do seu mestre Sócrates, né? Então ele coloca isso nas conversas que ele tinha sobre esses temas tão importantes. Então Sócrates, ele se tornou o marco da história da filosofia pelo fato de não se curvar às convenções sociais de sua época. Era por isso que não aceitaram, né? Por isso que os aristocratas, a classe dominante de sua época, não aceitou e aí procuraram uma acusação, né? E uma acusação tão simples levaram Sócrates à morte, né? A tomar cicuta, que aí teria sido o veneno, né? O fim de sua vida material. Mas vejamos, Sócrates tinha consciência de que ele incomodava muito, né? Ele tinha consciência do incômodo que ele causava àquelas autoridades de sua época. Por isso, olha que interessante isso, por isso ele se comparava a um inseto, né? Cuja missão era despertar da letargia, né? Da letargia. Né? O que seria essa letargia? A falta de reflexão, do cuidado consigo mesmo. Né? Ele dizia que os próprios aristocratas, aqueles que lhe acusavam, né, que lhe condenavam, eram pessoas lentas, não tinham interesse, talvez pessoas convencidas pela verdade dos outros, né? Não buscavam as verdades em si mesmos, mas a verdade que os outros diziam. Né? E Sócrates não vai se conformar com isso. E aí vejamos, ele não escreveu nada, mas nós estudamos um método, né? A sua filosofia, a sua forma de conceituar, a sua forma de criar essa essência filosófica partindo dele mesmo, e o desejo que os outros fizessem vai fazer com que nós vamos estudar na filosofia esse método que é atribuído à sua arte de filosofar, um método chamado de ironia e maiêutica. Está aí no nosso livro também, você pode acompanhar. O que seria a ironia? A ironia, ela procura confundir o interlocutor acerca do conhecimento que este tinha das coisas, né? Por exemplo, o que é a justiça? O que é ser justo? Né? Então a ironia seria isso. E aí Sócrates, ele nunca dava a resposta a quem lhe perguntava algo. Ele fazia a pessoa buscar a resposta dentro de si mesma. Então a ironia seria esse ato de perguntar questões que não têm respostas prévias. Requer reflexão, requer interiorização, requer conclusão, requer construção. Era isso que Sócrates fazia, né? Para que a pessoa pudesse chegar às conclusões de si mesmo. E a partir disso, ele vai aí nos apresentar essa outra etapa do seu método chamado de maiêutica. Maiêutica por quê, né? Porque foi dedicado à sua mãe, né? Esse método, especificamente a maiêutica, é em homenagem à sua mãe, que era parteira. Ele dizia que a mãe dele tinha a habilidade, né, de ser parteira para ajudar outras mães a darem luz aos filhos. E ele tinha por missão dar
ao homem, ao ser humano, a oportunidade de parir suas ideias. Então, a maiêutica faz o interlocutor penetrar em novas ideias, parir ideias. Né? Vejamos que a ironia ela provoca e a maiêutica vai fazer você parir. Aquilo que você anteriormente concluía, né? Agora é questionado para depois você optar, para você apresentar, você expor as suas ideias. Então, a maiêutica é o ato de dar à luz as ideias. Né? Qual o objetivo desse método? Encontrar definições universais e necessárias, o que Sócrates vai chamar de essência para as coisas. E essa essência, diz ele, está na interioridade, está no eu, está dentro de mim. Só precisa que eu conheça a mim mesmo, como ele vai propor. Né? Então, em suas conversas, Sócrates privilegiava as questões morais. Olha, Sócrates conversava com todo tipo de pessoas, idosos, jovens, pobres, ricos, né? Então, diferente dos sofistas, ele dizia que a ágora, né, as ruas de Atenas, o mercado, era o lugar privilegiado de Sócrates para a filosofia. Não havia um lugar específico. Né? Ele ia e ensinava as pessoas, auxiliava as pessoas, como vai dizer ele. Né? Auxiliava as pessoas a descobrirem o valor da própria filosofia. Né? Por isso, em muitos diálogos, pergunta o que é a coragem, a covardia, a piedade, a virtude, a amizade e assim por diante. Né? Então, a partir disso, Sócrates ele nos ensina, né? Ele nos ensina também que, ao utilizar o termo logos, né, na linguagem comum a gente diz palavra, conversa, né, Sócrates vai nos ensinar, porque ele vai usar o logos, né, que passa a significar a razão de algo, ou seja, aquilo que faz com que a justiça seja justiça. Aquilo que é utilizado em função da interpretação e da conclusão. Dá significado a algo pela própria razão. Né? Então, o que nós aprendemos com Sócrates? Nós aprendemos com Sócrates, nesse capítulo, nessa primeira parte introdutória, sobre esse grande expoente da filosofia, que o conhecimento resulta de uma busca contínua, né? Enriquecida pelo diálogo. Sócrates sempre em defesa do diálogo. Né? Desse modo, segundo ele, tudo se parte de exemplos e casos particulares, até chegar ao universal, ao conceito. Isso é filosofar. Isso é filosofar, não é? O diálogo, essa busca contínua do diálogo para concluir aquilo que nós vamos considerar efetivamente arte de filosofar. Então, nós vamos ver um vídeo para concluir esse primeiro momento do nosso conteúdo aqui sobre Sócrates, tá certo? Acompanhe direito. Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. A eles, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos.
Sócrates não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebiades I, Teeteto, Fédon e a República, entre outros. Muito bem,